Vamos então meditar na palavra. Antes disso, pegue sua Bíblia, né? Me acompanhe nessa meditação de hoje com a sua Bíblia em mãos, ok? E vamos então para a palavra. Lucas capítulo 8. Oremos, irmãos. Amado Deus, nosso querido Pai, agradeço a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de termos essa live e pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, ter o entendimento da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, venha nos edificar e que tudo isto seja para a Tua glória. Assim rogamos a Ti e Te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nós temos muito a dizer sobre Lucas capítulo 8, caso tivéssemos tempo para isso, né? Mas realmente eu não disponho desse tempo, pelo menos não na nossa live de hoje. E como nós todo semestre nós lemos novamente o Novo Testamento, quando retornarmos a Lucas 8, daqui a 6 meses, se Deus assim nos permitir, eu estarei comentando alguns outros trechos de Lucas 8, que tem muitos ensinamentos importantes para nós. Aprendemos muito com isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para um versículo, que é o versículo 35, que está dentro do relato da libertação daquele homem do qual foi expulso uma legião de demônios, ou seja, aquele homem estava possesso de muitos demônios. Não podemos precisar a quantidade. O termo legião, ele não deve ser entendido literalmente, né? Me fugiu agora a quantidade de uma legião de soldados romanos. Era uma grande quantidade de soldados, e eu não quero aqui me equivocar no número. Então, mas eu sei que era uma grande quantidade de soldados. E na leitura aqui do relato da libertação desse endemoniado, no versículo 35 está escrito o seguinte: e saíram a ver o que tinha acontecido, ou seja, as pessoas daquela cidade, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aquele homem estava em perfeito juízo, vestido, não mais desnudo como antes, e não mais agindo como um louco, porque era um endemoniado, mas em perfeito juízo. E onde estava esse homem? Aos pés de Jesus. Essa frase, escrita desta forma, aos pés de Jesus, ela se repete mais uma vez, aqui mesmo em Lucas. Veja comigo no capítulo 8. Aliás, eu fiz aqui um apanhado, coloquei aqui na tela do computador, de onde aparece aos pés de Jesus. Nós encontramos em Lucas 8:35 e ainda em Lucas 8:41, aonde nós encontramos agora o pedido de Jairo para que ele viesse ressuscitar a sua filha, né? A filha de Jairo já estava morta, na verdade. E então ele chega e no versículo 41 está escrito: e chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Isso chamou a minha atenção. Nós encontrarmos no mesmo capítulo 2 vezes escrito aos pés de Jesus. E então eu fui fazer uma busca em todo o Novo Testamento, de onde nós encontramos essa frase, aos pés de Jesus. E o resultado foi
que de 5 ocorrências no Novo Testamento, e a primeira delas está em Mateus, 4 destas ocorrências estão em Lucas. Então, o escritor deste evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, nos chama a atenção para o fato de ocorrências quando pessoas estiveram aos pés de Jesus. E a primeira delas, irmãos, nós encontramos em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Se você quiser, acompanhe comigo na sua Bíblia. Onde nós encontramos Simão Pedro se prostrando aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou ausenta-te de mim, como diz a Almeida Corrigida Fiel. Como traduz a Almeida Corrigida Fiel. Então, em primeiro lugar, nós encontramos Pedro reconhecendo que era um pecador, um praticante do pecado, e que não era digno de que Jesus se aproximasse dele. E Jesus havia usado o seu barco para pregar, e depois da pregação, Jesus usou o barco para não estar no meio da multidão, para que pudesse pregar para aquela multidão que estava na praia, e de dentro do barco de Pedro, Jesus prega, e depois dá uma recompensa a Pedro. Jesus diz a Pedro para lançar as redes em determinada parte da praia, e Pedro então diz: como você sabe, mestre, nós passamos a noite toda lançando as redes e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, ou seja, seguindo a tua orientação. E então, Pedro, que era um experiente pescador, fica assombrado quando, puxando as redes, ele apanha tantos peixes que precisa da ajuda de outros barcos de pescadores para trazer aquelas redes até a praia, e eram tantos peixes que as redes até estavam se rompendo. Então, assombrado com isto, Pedro se prostra diante do Senhor e diz: ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim, e já não chama mais Jesus de mestre, chama Jesus de Senhor. Não sei se vocês perceberam esse detalhe em Lucas capítulo 5. No versículo de número 5, Pedro chama Jesus de mestre, mas no versículo de número 8, ele chama agora Jesus de Senhor. Ou seja, ele reconheceu quem é Jesus e temeu, e temeu. Irmãos, o que nós aprendemos com esta ocorrência de Pedro aos pés de Jesus, juntando com a segunda ocorrência do ex-endemoniado também aos pés de Jesus, e depois de Jairo aos pés de Jesus, rogando a Jesus por um milagre, que era a cura da sua filha, e no caso a ressurreição, ela já estava até morta, na verdade, e finalmente do quarto e último caso, que é o de Maria, irmã de Marta, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Eu encontro aqui uma cronologia do que acontece conosco se nós estivermos aos pés de Jesus. Em primeiro lugar, aos pés de Jesus, há perdão. O que o Senhor espera de nós é o que Pedro fez, que nos reconheçamos pecadores, precisando do perdão do Senhor. Que nos humilhemos como Pedro. Vejam que interessante. Justamente aquele apóstolo que pediu a Jesus: afasta-te de mim, que sou um pecador, foi escolhido por Jesus para pastorear as suas ovelhas. A primeira igreja que se formou em Jerusalém. Então, em primeiro lugar, nós encontramos perdão. Em segundo lugar, nós encontramos o que o gadareno encontrou: libertação. Quando nos arrependemos de nossos pecados, encontramos o perdão do Senhor e encontramos a libertação dos demônios que nos oprimiam,
para que andássemos na prática do pecado. Lembre-se que Jesus declarou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta do pecado é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Inclusive, há um vídeo curtinho no canal A Deus Toda a Glória, onde eu digo isto, e eu vou colocar na descrição desse vídeo esta mensagem que foi após uma pregação, não me lembro de quem aqui, na nossa igreja aqui em São Gonçalo, eu dei uma breve mensagem sobre essa libertação que o Senhor nos traz. E muitas pessoas, elas tentam por si mesmas se libertarem, por exemplo, de algo terrível, que é um vício pior até do que o vício da cocaína. Não do que o crack, mas da cocaína, que é o vício da pornografia. Quantas pessoas viciadas em pornografia? Quantas pessoas que não conseguem se libertar disso? Muitos que são cristãos, inclusive. Eu não vou dizer que se dizem cristãos, porque são cristãos, mas que não compreenderam, que não têm forças para se livrar disso. Conseguem ficar por um tempo e depois voltam à prática. Por quê? Porque é o Filho que liberta. É Cristo que liberta. Então, quando vem a tentação, temos que clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor: Senhor, me liberta, me ajuda. E Ele vai vir com o socorro imediato. E traz completa libertação disso. Mas muitos querem por si mesmos se libertar disso e não conseguem. Agora, é claro, temos que fazer a nossa parte, né, também. Uma pessoa que não deixa de ficar assistindo os filmes que são produzidos hoje em dia, especialmente as séries, que nada mais são do que estes filmes, prendendo a pessoa naquela mini novela, né, não vão conseguir deixar a pornografia. Por quê? Porque constantemente estes filmes estão semeando no coração dessas pessoas, através dos seus olhos, estão semeando no coração delas o erotismo, porque são vídeos que mostram mulheres com roupas indecentes e cenas também eróticas, né? E isso vai ficando no coração daquela pessoa e, embora ela esteja pedindo ao Senhor: me liberta disso, ela mesma quer continuar sendo alimentada com erotismo, assistindo essas coisas. E é por isso que nós cristãos, discípulos de Cristo, não podemos colocar diante dos nossos olhos erotismo. Não podemos colocar diante dos nossos olhos esses filmes, e todos eles estão com esse tempero erótico, né? Até mesmo filmes que aparentemente não tem nenhum problema, tem, né? E enquanto você não reconhecer isso, você não será liberto daquilo, né? Bom, vamos então aqui então vejam, aos pés de Jesus há perdão, há libertação e há ressurreição. Jairo foi aos pés de Jesus, e o que foi que Jesus fez? O milagre acontecer. E não há milagre maior, queridos irmãos, do que nós termos uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nascermos de novo, sermos uma nova criatura para a glória de Deus. Aos pés de Jesus há perdão, aos pés de Jesus há libertação, aos pés de Jesus há novidade de vida, e aos pés de Jesus, como nós encontramos no elogio que Jesus fez a Maria, que ao invés de Marta, que estava preocupada e distraída com muitas coisas, Maria ouviu de Jesus que ela escolheu a melhor parte e que isto não lhe seria tirado: a eternidade. Aos pés de Jesus encontramos a vida eterna. Não é um ensinamento maravilhoso, irmãos? Então, eu não poderia deixar de focar nisto hoje, no fato de que em Lucas 8 nós encontramos, tanto no versículo, deixe-me ver aqui, no versículo
eu saí da página, no versículo 35, quanto no versículo de número 41, dois homens aos pés de Jesus. Um deles encontrou libertação e outro o milagre da ressurreição. E antes deles, Pedro, aos pés de Jesus, encontrou o perdão dos seus pecados, e depois de todos esses, Maria, a promessa da vida eterna. Então, queridos irmãos, como vale a pena estarmos aos pés de Jesus? Você está aos pés de Jesus? Não esteja aos pés de uma denominação, não esteja aos pés de uma religião. Conheça Cristo, ore ao Senhor, diga que você o ama, que você o quer, peça para Ele te libertar, peça para Ele mudar a tua história. E eu não falo de mudança a nível material, mas também isso vai acontecer. Você sabia? Quando nós estamos aos pés de Jesus, não teremos mais necessidade de coisa alguma, como Ele mesmo nos ensinou. O que precisamos para viver, e do que mais precisamos, senão do que vestir e do que comer? O próprio Senhor Jesus nos prometeu que não devemos ficar ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, porque se buscarmos o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, estas coisas serão acrescentadas. E tendo o que comer e o que vestir, como nos ensina a palavra de Deus, estejamos contentes, porque a nossa vida não consiste na abundância dos bens que alguém possui, como nos ensinou o próprio Senhor. Não consiste no ter, mas no ser. E quando realmente somos uma nova criatura em Cristo Jesus, Ele nos guarda, nos protege, nos guia e nos sustenta. Tenha a paz de Cristo no seu coração. Esteja sempre aos pés de Jesus. E a Deus toda a glória. Amém.